Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez no podcast Entreliçados, né? Eu, Bruno Paniago, José Vitor Macedo, e hoje trouxemos um convidado lá da capital do Goiás para a gente falar de engenharia civil, para a gente falar de investimentos, para a gente falar as bobagens que a gente quiser falar. Bom, papo. Jonatas Girardi. Prazer, Obrigado galera. por estar aqui. Prazer, satisfação total é a minha, cara. Vim prestigiar vocês, né, entrevistados. Vocês entraram em contato comigo há um tempo já. E vim pra cá agora, cara, é um prazer, satisfação total estar aqui no podcast de vocês. E novamente, nós estamos sem o Matheus aí. Rapaz, mais uma vez desfalcado. Ainda bem que nós somos 3 aqui, né? Então, vai revezando. Semana passada eu que faltei, né? Agora o Matheus. Mas é assim mesmo. É sempre em 3 liçados. É isso aí. E antes de começar aí, eu já conheço o John tem um tempinho aí via internet. A gente se conhece pela internet. Ah, é? Bacana. A gente jogava um CSzinho junto, aquela... Passava raiva junto. Queria quebrar o computador. Mas vocês já conheciam pessoalmente? Não. Pessoalmente não. Hoje? Hoje. Então pronto. Conhecemos no cara a cara foi hoje. Pois é, mas quando você passa raiva junto, cara, parece que você conhece o cara há 50 anos. Maria. Os caras não matavam, deixava alguém pra ele matar, ele não matava. E aí é foda. CS. Cara, boa, CS. Cara, eu tive experiência com CS em 2005. Só dava pra jogar na rede local. Aí era eu mais 3 colegas da faculdade no CS. Nossa. Cara do céu. Chegava da facu, nós ia pro CS. E matava um a outro e um gritava do quarto do outro, aquela confusão. E depois nunca mais joguei. Mas deve ter evoluído muito, porque agora você joga com o cara lá no Japão, né? Pois é, essa é a melhor fase. A fase da Lan House e tudo mais. Mas você não pegou, né? A LAN. Não, Lan House não, porque não tinha internet que desse pra... Dava pra jogar na LAN, aí local, né? Jogar com o pessoal ali. Aí não, mas nós jogava só entre nós mesmo, os 4 lá da República. John, quero que você conte uma história aí. Que o John, assim, eu vou te explicar, né? Você já tá aguardando. Já vai soltar aquela reservada mesmo pra grande final, vai ser pra começar já bombando. O John, ele é um cara que ele é muito aleatório nas áreas dele. É verdade. Foi época de streamer, de fazer transmissão ao vivo, de jogo. Teve época de DJ. Tive época de DJ. Época de engenheiro, agora de assessor de investimento. Quero que você conte a parte dessa época de DJ aí que eu não... Cara, época de DJ foi o seguinte, na verdade eu sou formado em produção de música eletrônica. Na verdade a faculdade chama produção fonográfica com foco em música eletrônica. Você aprende de tudo, né? E aí quando eu saí dessa faculdade, falei, paguei caro na faculdade, vou tentar a vida, não tem como, você vai tentar. Isso com quantos anos? Isso, eu formei com 19. É assim, com 17 eu fui para São Paulo, cheguei em São Paulo, fiz 2 anos de faculdade, que é uma faculdade de tecnóloga. Não precisava de ensino, de terminar o ensino médio para cursar ela? 17 anos formei ensino médio, fui pra faculdade, fiz o tecnólogo e aí de lá eu falei, vou tentar a vida. Só que eu fui meio que obrigado a voltar pra minha cidade natal. Minha cidade natal não, a cidade que eu morava, que era Cuiabá. Então eu morei um tempão lá em Cuiabá, fiz a faculdade e voltei. E aí eu falei, vou começar a tentar a vida aqui, como não? A sua cidade natal é onde? É Catanduva, São Paulo. Catanduva, cidade muito boa. Aí, em Cuiabá, eu comecei a pegar uma festinha aqui, uma festinha ali, mas não deu muito certo. Eu namorava, não estava muito animado. Eu falei, deu uma desanimada. Aí, posteriormente, eu comecei a fazer engenharia civil, né? Que aí já é um outro gancho que a gente pode puxar. E aí, quando eu comecei a fazer engenharia civil, eu falei, não, agora eu vou tentar mesmo conciliar as duas coisas. Fazendo engenharia civil e trabalhando de DJ. Trabalhando de DJ nas noites, nos finais de semana. E era você e um parceiro, né? Pois é. Aí, depois de Cuiabá, eu fui morar em Goiânia.
Lá em Goiânia, eu conheci uma pessoa lá do Mato Grosso, lá de Barra do Garças, e a gente meio que voltou toda a minha energia pra ser DJ, porque até então tinha meio que dado uma desistida. E aí a gente ficou por um tempo junto, acho que uns 2 anos juntos, tentando essa vida, carreira e tal. Já vim tocar em Rio Verde, já toquei no Winter, lá no Winter UFG, lá de Goiânia e tal. Mas assim, nunca... Eu não sei, chegou um momento que eu desanimei. Mas o que você acha que faltou pra dar o... Faltou dinheiro, cara. Cara, é difícil. É o que mais desanima todo mundo, não sei porquê, né? É o que mais desanima a galera. É difícil você pegar um lugar pra tocar. Você é um DJ, você precisa de lugar pra tocar, para as pessoas te verem e pra você também gerar um caixa, né? E assim, você ia tocar, pô, os caras queriam pagar R$200 pra você tocar na noite e você conseguia tocar, sei lá, às vezes 1, 2 vezes por final de semana. Pode ser porque eu não era muito bom? Talvez. Mas talvez só eu não sei. Talvez a concorrência que era grande também. Concorrência grande. Talvez a galera aceitava um valor bem menor. Então, assim, acabou que... Falei, pô, vou ficar nessa vida de R$200. R$200 todo... Não. Mas agora conta pra nós, e a engenharia? O que você achou da engenharia civil que você cursou lá em Goiânia? Tá, vamos lá. Na verdade, eu comecei engenharia civil cursando em Cuiabá. Na Univag. Aí eu fiz 1 ano lá. E, pelas coisas da vida, assim, eu acabei indo pra morar em Goiânia. Quando eu cheguei em Goiânia, eu falei, pô, beleza, já vou pro 2º ano de engenharia. Pra quê? A faculdade fez eu voltar tudo. Voltou tudo, não aproveitou nada. Não aproveitei nada. Eita, aproveitei, eu acho que umas 3. Bom que ficou mais tempo na faculdade. Você foi pra onde lá? A faculdade que eu fiz? Faculdade. Eu fiz o NIP. O NIP é uma faculdade... Mas você fez qual em Cuiabá? Você tava fazendo em qual? Eu fazia na Univag. E aí chegou lá na Unip e falou, não, aqui não aproveita nada. Começa de novo. Aproveitou, acho que 2 matérias, 2, 3 matérias. Porque assim, parece que essas faculdades particulares, elas meio que... Elas precisam que você faça 5 anos. Então elas já organizam ali pra não ter jeito de você fugir. Exatamente. Quando você faz o primeiro ano, ou um pouco tempo, eles fazem você voltar. Pelo menos na minha situação foi assim. Pode ser que na de alguém não seja assim, mas na minha situação foi assim. E aí eu tive que fazer os 5 anos lá de engenharia. Passei por toda aquela fase de cálculo 1, cálculo 2. Ixi, Maria. Integral e derivada. Aquilo lá que quase mata todo mundo. Lá. Aquilo lá eu digo o seguinte, Jonatas, que é o teste, é a prova de carga para o engenheiro saber se ele quer continuar nessa vida mesmo ou desiste logo. Concordo 100%. Eu falo isso, rapaz, parece que aquele 1º, 2º ano assim de engenharia é por abrir o cara a cabeça do caboclo e falar assim, meu amigo, você aguenta esse tanto de informação, essa bagagem toda? Não aguentou, então você pode seguir agora. Eu vou confessar um trem aqui. Em materiais de construção, acho que era no 2º semestre? Segundo ou 3º semestre? Pra mim acho que era mais, lá pro 4º, 5º. Cara, eu cheguei no 3º semestre e não sabia que era um pilar, velho. Sério. Mas materiais de construção. Não, mas 3º semestre sabe o que é pilar mesmo, não? Materiais Isso que eu tava fazendo isostática, velho. Não sabia que era um pilar. Não sabia, velho. Aí, ó, tá vendo? Mas eu te entendo, cara. Eu fui ter materiais, alguma coisa ali no 6º também, do 5º pra frente. Só quando entrou mesmo em engenharia civil. Porque hoje, eu não sei se vocês sabem, mas as engenharias são todas integradas até o 5º semestre, pelo menos nas faculdades que eu conheço. Elas são todas lá integradas. Na minha era mais ou menos... Era as mesmas disciplinas, né? Até o 5º, 6º. O 4º, 5º semestre ali. Aí depois vai cada um para sua específica. Então, aí muda completamente. Aí entra materiais de construção, né? Lá mecânica entra as partes mecânicas. Mas conta pra nós, até que hora que você chegou assim, você falou assim, cara, vou continuar essa engenharia, vou formar, mas eu vou ver se eu sigo outro rumo. Então, Qual foi esse momento? Como é que foi na faculdade? Como foi vou contar tudo. Na faculdade foi o seguinte, desde a escola eu nunca fui o aluno nota 10, né? Eu sempre fui o aluno deu a média ali, tô feliz. Pronto, se a média for 5 é 5, se for 6 é 6. O cara que tira 10 e tira 5 passa do mesmo jeito, não importa o resultado. Tá né? certo. Eu também fui. 5 bolas. 5 bolas, aprendeu, né? Então assim, no começo da faculdade eu fui mais aquela galera que ia pro bar,
né, enturmar com a galera ali, porque eu não conhecia ninguém em Goiânia também. Então eu foquei mais na parte social, vamos assim dizer. Uhum. E aí lá pro terceiro semestre eu falei, pô, não, eu preciso, né, isso aqui não é brincadeira não, preciso dar um gás nisso aqui. Porque foi quando veio o cálculo 2 e tudo mais, derivada integral. Aí eu comecei a pegar melhor. Uhum. Mas sempre na média ali, nunca um aluno excepcional. Mas conforme foi passando o tempo, eu fiquei muito empolgado com a engenharia mesmo. Então eu criei um hype, né? Que a garotada usa hoje. Criei um hype exorbitante dentro da engenharia que eu falei, pô, não, vou virar um engenheiro, que é isso, para que eu quero pra minha vida e tal, porque eu vou ganhar dinheiro e tal, em busca da Hilux, né? Todo mundo. Aí eu falei, pô, beleza. Vamos... Pô, preciso achar um estágio. Aí isso já era no 8º semestre, 7º para o 8º semestre. Que foi atrás do estágio. Que era quando o estágio ainda não era obrigatório, mas já podia fazer o estágio, né? Eles assinavam e tudo mais. E aí eu encontrei. Eu trabalhei numa empresa que eu prefiro não comentar o nome, porque eu falar muito mal dela. Melhor então não. Só porque senão não vai poder falar tão mal assim. Né? Exatamente. Então, assim, trabalhei em uma consultora, listada em bolsa e tudo mais. Só que é uma, assim, pelo menos na região ali. Então é uma grande construtora, hein? Construtora grande, faz... Agora eu fiquei curioso, hein? Pra ver essas presepadas. Então, eu assim, arranjei meu estágio nessa consultora. Aí eu falei, pô, vamos ver quem que vai ser meu gestor, né? Minha equipe, que eu quero ter alguém de referência para eu aprender muita coisa. Uhum. E, pô, eu entrei... Você falou, já tô entrando numa mega empresa. Agora é a oportunidade de aprender mesmo, né? Exatamente. E, pô, já acompanhava investimentos, né? Então... Você já conhecia a empresa desse mundo dos investimentos. Dos investimentos. Então eu falei, pô, cara, os caras são listados em bolsa. Então Esses caras é fera, esses caras é top. Minha perspectiva era muito alta. Uhum. E aí eu tive uma frustração quando entrei, porque assim, ali na minha região era uma regional assim, completamente abandonada. Faltava muito recurso. Você tava igual um cara que formou assim na engenharia da computação e entrando numa Apple, num Google. Eu me senti assim. Você tá sentindo assim? Fala, cara, estagiar nessa empresa aí, eu tô feito, pô. Eu já pensei na minha carreira em 5 anos, já tava milionário. Aí eu entrei, eu vi que não era tudo isso, me colocaram nos primeiros... Lá tinha uma rotação de estagiário, então assim, a cada 4 meses você roda entre as áreas. As áreas infraestrutura... Que é bom, né? Que é bom essa questão de você aprender um pouco de cada área. É muito Você falou, esse estágio é top. A estrutura do estágio em si é muito bom, o salário era muito bom. Uhum. Só que a estrutura em geral, para quem trabalha como engenheiro nessa empresa, eu acho que não é muito legal. Não pagam muito bem, demora, assim, é relativamente demorado para você subir lá e ter um cargo alto. O salário era bom, você fala de estágio. No estágio só. Mas para quem seguia essa carreira lá, não era um salário Não tão... é legal, não é legal. Você trabalhava igual um condenado e tinha um salário muito pequeno. Era bem... Mas você comentou aí que você não tinha um gestor para seguir, porque ele não participava diretamente com você? Como que era? Não, então. No começo eu não tinha um gestor para seguir. Até eu ir para infraestrutura. Então, o que eu ia falar agora é o seguinte. Quando eu entrei, me colocaram na parte de entrega. Então, qual que é a parte de entrega? Uber. Não. Não, entrega da obra, pô. A entrega da obra. Então, o cliente chegava na obra, você tinha que receber, né, botar os EPIs no cliente, levar ele até o apartamento dele e fazer a vistoria junto. Essa era a parte que a gente fazia. Você começou de trás pra frente, velho. Exatamente. Eu falei, pô... Ué, tá só invertido aqui. Fiquei 2-3 meses, eu acho. Fiquei 2-3 meses lá, tipo, só recebendo o cliente, bem que fazendo a parte comercial. Aí eu falei, pô, mas eu era bom, porque antes eu já tinha trabalhado num... Vocês viram o seu perfil comercial, o Jonathan falou, bicho, vamos botar esse cara direto lá na parte comercial do negócio. Que nós já viu que ele é vendedor, então... Aí, pô, fiquei lá 3 meses, chegou a minha hora de rodar, né? Falei, pô, é agora, né? Eu queria ir ou pra parte de estrutura, ou ir pra parte de infraestrutura, porque são 2 áreas que eu acho que são as áreas mais legais lá dentro da consultora.
E aí, na minha segunda rotação da entrega, eu fui para infraestrutura. Aí foi quando eu comecei a ter um gestor bom, foi quando as coisas começaram a funcionar e tal. Mas mesmo assim, não tinha aquele suporte que a empresa poderia dar, né? Então, a obra que você trabalhou era prédios residenciais, comerciais, era o quê? Prédios residenciais, como fala? De baixa renda. Baixa renda. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, mas vertical. Vertical. Entendi. Quatro andares. Quatro Isso. andares. Bloco estrutural. Entendi. Não, bloco. Já tô imaginando qual que é a empresa que esse cara trabalhou já. Já tá filtrando. Não é a Verdinha. Não? Então... É a concorrente. Então foi errou. Eu tava pensando na Verdinha. Na vermelha, acho que eu sei também. É uma menor. Quem sabe. Deixa quieto. Deixa no ar. Quem quiser pesquisa aí. Listado em bolsa, vermelhinha Enfim. Aí, assim, quando eu cheguei na parte de infraestrutura, eu me dei tão bem com o meu gestor de infra que foi onde eu, assim, na outra rotação, eu ia rodar de novo. Então, eu ia ou para o acabamento ou para a estrutura. Ué, você curtiu a infra, então? Gostou? 3 meses você ficou lá? Eu fiquei 4 meses lá. 4 meses. Foi um pouquinho mais. Eu fiquei 4 meses lá e meu gestor gostou de mim, eu gostei do meu gestor e o que acabou fazendo? Meu gestor não deixou eu fazer a rotação, então eu continuei com o meu gestor mais 4 meses. Na parte de infraestrutura. Na parte de infra. Pois é, infra seria a fundação, o que é a parte de infra lá? Então, depende de como está o andamento da obra. Então, ele começa na fundação, né, desde da terraplanagem até você entregar o radier. Tá. A gente entregava o radier. Entendi. Era da terraplanagem ao radier. E aí tinha essa equipe só dessa etapa. Acabava essa torre, digamos assim, vocês iam para outra torre. Pra outra. E aí entrava a equipe de estrutura lá. Exatamente. Entendi. Entrava a equipe de estrutura, a estrutura saía, entrava o acabamento saía. E entrava aquela parte que você começou lá, de comercial entrega. Entendi. Acabava a entrega. Era essa a estrutura, né? Era muito bem estruturado. Eu achava isso muito legal. O estagiário ganhava relativamente bem. Era assim, isso foi em 2019, 2020, na época da pandemia ali, era mais ou menos um salário, eu vou até falar valor, era 2.100 de tudo. O estagiário? De estágio. Era R$ 1.600 de salário e mais 520, eu acho, de vale alimentação. Vou nem falar que era mais do que do engenheiro. Pois é, cara, pra você ver. Só que, assim, no meu caso, era um problema isso, porque as obras são muito longe do centro da cidade. E eu moro meio que no centro da cidade lá de Goiânia. Então, assim, pra mim chegar na obra era papo de 40 minutos todos os dias. Eu gastava mais ou menos dos meus 1.600, eu gastava metade do meu salário de gasolina. Quando a gasolina tava tava quase 6, 7 reais, sei lá, como tava. E aí, todo o meu salário ia de gasolina. Pra mim, eu cheguei a um ponto que eu falei, acordava às 6 horas, aí 5h50 pra ir pra obra. Já tava quantos meses nesse estágio que você tava? Eu fiquei 1 ano. Pois é, você ficou 3 meses nessa parte comercial da entrega e ficou o restante todo na infraestrutura. Mas aí, você gostou mais do gestor, da parceria ali, ou gostou mesmo da... Não, eu gostei mais do meu gestor da parceria, porque assim, da empresa eu criei uma perspectiva muito alta e me deu uma frustrada. Mas me conta assim, qual a característica desse gestor assim, que te agradou? Ele fez o quê pra falar, esse cara é gente boa, tá me ajudando, tô aprendendo com ele? Conta assim, como é que é esse cara? Ou não aprendeu nada. Né? Cara, não, aprendi muita coisa. Basicamente tudo que eu sei de obra hoje é por causa dele. Inclusive, eu acho que ele até vai escutar isso, vai assistir esse podcast. A gente tem contato eles até ficaram hoje. amigos. Inclusive, ficamos amigos. Então chama ele aí já. Vou falar, ele é de Goiânia, tem que trazer ele aqui. Olha lá, vamos trazer. Tem que trazer ele aqui. É o Thiago, um abraço pro Thiagão aí. Cara, eu é um cara, assim, ele era muito correria, ele fazia por merecer e, assim, como que eu vou dizer? Ele era uma pessoa, cara, incrível. Mas ganhava assim, pouco. Pagava pouco. E não tinha nada a ver com ele. Ele recebia pouco, isso que era. Mas, assim,
ele demonstrava, ele era um gestor que ele trabalhava muito, então você também dedicava, você também se dedicava em trabalhar muito para tentar entregar as coisas no prazo determinado e tal. Então, assim, como que é a palavra, cara? Ele era um gestor. Ele era, digamos que, proativo. Ele é era muito proativo, determinado. Então, exatamente. Então, eu fugiu a palavra, mas tem uma palavra exata. Ele tinha o papel de líder pelo trabalho que ele fazia. Então, ele era um cara sempre presente, sempre perguntava, sempre solicitava as coisas com toda a formalidade do mundo, né? Sempre pedia. Mas aí você especulava ele, Thiago, me ensina aí, como é que é? Por que você fez de jeito aí? Era mais ou menos assim? Ou... meio que ele dava pra gente e a gente se virava. Aí, o que a gente não sabia, que era quase tudo, a gente perguntava pra ele. Aí ele explicava, esse aqui é assim, esse aqui é assim. Aí ele explicava pra ele. Aí tinha os outros dois... os outros dois meninos, né? Tinha o outro estagiário lá. Vocês eram 3 estagiários nessa parte dois estagiários... Um gestor e um administrativo. Nós 4 ainda somos... Que era a equipe de administração da obra. A equipe dessa etapa, fazia né? tudo, recebia produto e tal. Inclusive, hoje a gente estava até conversando. Que tem o pessoal... O menino já saiu de lá, sei lá, 2021, no começo de 2021. E tem a galera, os fornecedores ligando para ele até hoje. Nossa Senhora! Ligou para ele hoje. Doidinho para vender. Não é nem pra vender, é que material chegando na obra, né? E ele cadastrou o número dele lá de um jeito, aí eu não sei o que aconteceu. Os caras não tiram, depois cadastra, meu amigo. Vendedor, meu amigo, cadastrou, acabou. Pode cadastrar outro junto, mas tirar ele não tira, não. Ele sai ligando pra todo mundo, quem atender, Deus abençoe. Mas é isso, cara. Na obra foi bem legal. Não gostei muito... do que aconteceu no final, e foi o motivo de eu ter saído. A gente tinha uma equipe muito legal, muito, muito forte lá. Eu acho que a nossa era a equipe mais animada lá da obra, de todas as obras, né? Porque tinha 3 obras rodando. E aí eu falei, tá legal a obra, só que o que aconteceu? O chefe do meu gestor, que era o gestor regional das 3 obras, ele foi trocado. Então, a gente fez toda uma festa de despedida lá pro cara, porque ele era muito bom, era muito legal. Dava um suporte bem grande para os gestores, né? Das áreas, das obras. E aí, ele foi trocado por um outro cara que era, assim, muito ruim, muito chato. Ninguém gostava dele e tal. E ele falou... Eu acho que ele veio na intenção... Devem ter falado alguém da diretoria ou alguma coisa da empresa. Deve ter falado, vai lá e resolve que virou uma várzea. E aí ele deve ter vindo e falou, vou cortar algumas cabeças. Ele foi cortando cabeça aqui, cabeça ali e tal. E eu não sei por que diabos foi cortando essa galera. Tinha uma galera lá que fazia umas malandragens, eu acho, tipo fornecedor, mas tudo bem. Mas aí cortaram o meu chefe. E foi quando o meu gestor, né? De infra. E, eu me senti muito mal, cara. Fiquei muito frustrado. E no dia que cortaram ele de manhã, eu já tava meio que assim, tipo... tô querendo sair da obra e tal. Porque aquele gestor, ele pegava muito no pé do meu chefe. E meu chefe pegava no meu pé. Então, assim, virou uma coisa muito... muito ruim. Foi cascata, né? E aí eu falei, vou pedir demissão também. Ô, Jonathan, você tá falando um negócio aí, eu tô lembrando aqui. Isso que você passou, cara, isso aí, o pessoal da construção civil passa por isso todo dia. Por quê? Diferente de vou fazer uma comparação aqui com um comércio, um supermercado. O supermercado está ali naquela região estabelecido, ele tem os seus clientes, ele tem os seus funcionários, que é um grupo ali, por mais que muda, né? Mas é um grupo que muda pouco, não muda todo dia. E a obra, cara, a obra é um negócio assim, ela tá ali naquele lugar hoje. Amanhã já terminou, aí ela pode ser que muda geograficamente de estado, né? De país, ela muda. E outra coisa que e aí, mudando isso, aquele profissional que está ali, pode ser que ele não queira ir para outro lugar, né?
E além disso, cara, tem um fator que altera muito, cara, que é o econômico. O fator econômico na construção civil, eu trabalhei numa obra lá em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, era fábrica de papel e celulose, da Votorantim. Cara, os caras estavam terminando a obra e tinha uma obra de interligação por ferrovia da fábrica até a cidade, tinha um trecho lá. Sei. Cara, 2000 você vai lembrar, você do ramo dos investimentos aí, você vai lembrar, 2008. O que aconteceu em 2008? Quebrou. Crise imobiliária lá nos Estados Unidos, que afetou a economia do mundo inteiro, né? Global. E aí, cara, eu nunca vi aquilo. Tinha a fábrica de papel, a fábrica de papel e celulose da Votorantim, que era um grupo, Votorantim e IP, International Paper. E aí eles tinham, a fábrica era dentro de uma floresta de eucalipto. Sei. E aí os caras estavam desmatando para fazer a ferrovia. O eucalipto? Tava tirando eucalipto para fazer a ferrovia. Cara, eu lembro que a gente ficou meses passando nesse trecho que tava fazendo esse desmatamento, e o equipamento lá, a máquina que tava cortando os eucaliptos, ficou lá parado no mesmo lugar. Tipo assim, ficou, não sei se meses, mas dias. Tipo assim, você viu que foi uma ordem assim, ó, para agora esse serviço aí. Porque o bicho pegou, a economia vai afundar, não vai ter dinheiro para isso. E aí ficou muito tempo, e nem sei se hoje já fizeram essa ferrovia lá, depois eu quero até pesquisar. Mas então, eu queria chegar onde? E a economia afeta demais, cara, a construção civil. Então, acho que o que você viu lá acontecendo na empresa que você estava era uma sinalização econômica. De alerta. Tá muito bom, a pandemia mostrou que nós não vamos morrer todo mundo, mas vai ter uma variação aí de juro, vai ter uma restrição no crédito, vai ter um reflexo nisso daí. Vamos segurar, vamos enxugar. Vai demitindo todo mundo, vai... Eu acredito que foi isso que você viveu lá. Foi, exatamente isso. E aí foi quando eu frustrei e pedi pra sair. Pô, meu chefe foi me demitido, cheguei na obra, tava lá, tinha um monte de coisa pra resolver, tava doido, o outro estagiário tinha ido de manhã também, porque a gente tava numa correria e a gente ia ficar o dia inteiro. Aí o meu chefe foi demitido, assim, tipo, 9, 10 horas da manhã, o outro gestor chegou lá e falou, E aí eu falei, putz, e agora? Porque assim, eu e o outro estagiário, querendo ou não, a gente tinha aprendido algumas coisas, mas não era tudo. E a gente sabia que o outro cara, ele podia ensinar muita coisa pra gente. Muita coisa pra gente. Então, a gente acabou, tipo, pedindo demissão. Eu pedi demissão no mesmo dia, de tarde. Eu cheguei em casa e falei, pô, não vou mais ficar aqui não. Meu gestor foi demitido. O cara que me passava todas as demandas, que me passava tudo que eu precisava fazer, tinha um planejamento pra obra. O cara é excepcional. Ele ia pra obra de sábado, de domingo, o dia inteiro na obra. Mas isso te desanimou pra continuar na engenharia? Não foi na engenharia de primeira mão. Mas me desanimou quando eu fui dar uma olhada de procurar outros lugares pra continuar meu estágio, né? Porque, querendo ou não, eu entrei... faltava um ano pra eu formar. E aí eu tinha acabado esse estágio e tinha tido essa frustração. Aí eu falei, pô, será que vale a pena eu continuar nisso? Porque, assim, na minha história, eu fiz engenharia por causa do meu pai. Meu pai faleceu em 2004 e tal, ele era engenheiro e tal, ele conseguiu dar uma... Ele engenheiro civil? Ele era engenheiro eletricista, né, que fala agora. Antigamente era engenheiro elétrico. Ainda falam engenheiro elétrico. Eletricista. Foi duramente criticado aí por esse... Claro. Falei, bicho, você vai chamar engenheiro elétrico? Pô, não, fala o tempo certo.
Eu acho que é o Vitor, cara. Eu vi o Vitor da Mecol, ele falando numa entrevista, alguma coisa. Engenheiro elétrico é aquele cara que, como é que ele fala? Que pega no você aqui e te dá choque. Ele é elétrico. O engenheiro é eletricista. Ele foi engenheiro eletricista, ele trabalhou em Furnas. Conhece Furnas? Então, ele trabalhava em usinas hidrelétricas. Eu fiz estágio em Furnas no laboratório lá em Aparecida de Goiânia. Ah, é? Você conheceu lá ou não? Não, não conheço. Tem um laboratório lá top, hein? Que é parecido. Já vai pro 9º episódio, eu Você acho. tá sabendo coisa que você nunca soube. O cara só nada. Rapaz, são quase 40 anos. Minha história já acabou toda. Mas tá tranquilo. São 40 anos. Tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. Foi puxando, tem muita coisa. Mas meu pai trabalhava em Furnas, ele era um operário só, ele foi crescendo lá dentro, ele assumiu como fala? Uma usina hidrelétrica, inclusive por isso que eu morei em Cuiabá. Minha família foi pra lá por causa dele, né? Ele trabalhava na usina de Manso, lá em Cuiabá. Aí ele faleceu lá e assim, eu e meus irmãos, a gente já tava meio engatinhado na escola e tal. Minha mãe já trabalhava no mesmo colégio que a gente falou, pô, vamos ficar aqui mesmo, né? Mesmo estando longe da minha família, que minha família é toda de São Paulo. Aí falou, não, vamos ficar por aqui mesmo e tal. Então, aí meu pai já era nessa parte da engenharia. Eu falei, pô, eu fiz a música, Não deu certo. A manga não cai longe do pé, né? Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Tem um ditado que fala, rapaz, pé de manga, dá manga, a manga cai. Não tem como ela cair lá perto do pé de abacaxi, do pé de goiaba. Ela cai perto do pé de manga. Perto do pé de manga. É exatamente isso. E aí, eu fiz a música, não deu certo. Eu falei, pô, vou fazer alguma coisa pra tentar ganhar dinheiro. Eu escolhi engenharia civil, pô. Se deu mal. Cara, se deu mal. Não, é que assim, não. Eu acho que... Não, mas falando sério, agora eu acho que faltou um pouco de resiliência da minha parte. Faltou um pouco de... talvez constância de eu querer realmente, tudo mais. Eu acho que isso faltou. Mas... a parte a parte de investimentos, que é a área que eu trabalho hoje, eu acho que foi uma área que me agradou demais antes de eu começar a fazer estágio, até. Então, eu acredito que sempre foi um hobby e eu comecei a seguir. Mas você acha que o que mais assim, te desanimou foi você ver que por exemplo, os caras lá que você conhecia ganhava pouco? Foi o que mais te desanimou, foi isso? Exatamente. Foi assim, eu era um estagiário que se eu fosse promovido a assistente, eu ia ter uns R$300 a mais de salário, trabalhar 8 horas por dia. Você trabalhava só 4? Não, eu trabalhava 6, era 6 horas, era um pouquinho a mais. Era 6 horas, de segunda a sábado, e aí... Eu ia trabalhar 2 períodos, basicamente, mais todo o trabalho que você leva para casa, às vezes você tem que ficar mais tarde. Mas o gestor lá, o cara que você seguia, quanto que ele ganhava então? Conta para nós aí, só pra gente ilustrar Não era muito mais, era papo assim, ele não tinha o título de gestor, ele nem poderia estar trabalhando como gestor. Só que ele era gestor de infraestrutura, ele comandava a parte daquela área. Mas ele era engenheiro civil formado com a bagagem, como é que é? Ou ele era recém-formado? Ele era recém-formado. Ah, tá. Ele estava tava no estágio, só que ele entrou antes de mim. Ele era estagiário, aí ele foi promovido para assistente. Foi quando eu entrei na empresa. E aí ele virou assistente, com contrato de assistente, ganhando, sei lá, uns R$2.900. Mas sumia toda a bronca. Eu assumia toda a bronca. Entendi. A responsabilidade era dele, da obra. Tudo que acontecia na obra, o gestor de infra assumia toda a responsabilidade, independente se é infra... É o que eu falei hoje pro Zé Vitor. Falei, cara, uma das coisas ingratas na nossa profissão é essa questão, assim, da responsabilidade, que é muito grande, assim. A responsabilidade não é proporcional ao ganho. Exatamente. Esse que eu falei, é um ponto negativo, eu acho, na nossa profissão, né? Muita responsabilidade para um ganho não tão compatível, né? Mas, assim,
eu costumo dizer que isso é muito de época, sabe? Igual, acho que todo mundo que a gente chamou aqui, engenheiro civil, a maioria ou todo mundo falou mal dos ganhos na engenharia. Teve um colega aqui que falou, não tem jeito de ganhar dinheiro na engenharia não, mas ele ganha muita grana. Mas assim, ele ganha como empreendedor, não como engenheiro de obra, né? Mas assim, não deixa de ser ganhar dinheiro com engenharia. Mas então assim, eu vejo que isso é muito da época. Hoje nós estamos aqui vendo esse cenário. Choramingando. Mas, cara, é promissor e é assim. Tem um. Eu falo que a engenharia é muito. Engenharia civil, os processos são muito defasados, né? Não evolui, é arcaico. Né? Então, tem como é que eu falei? Um potencial, né? Tem um mar de possibilidades de você mudar esse cenário. Né? Então, só que para isso tem que contar com economia. Economia, né? É muito importante. A economia mal, cara, a construção civil ela não tem como ir bem. Isso aí para mim é fato. Para mim a curva de PIB e a curva de construção civil, eu quero olhar, fazer esse comparativo, mas acho que nem precisa. Para mim nem precisa, porque é muito nítido a queda na atividade econômica da queda na construção civil. Eu acho que é um negócio assim, ó, que caminha muito junto, sabe? Com certeza. E isso faz o nosso salário minguar. Eu percebo isso, sabe? Eu acho que... Então, assim, eu não quero que o nosso amigo que está nos acompanhando... os caras só falam que não dá dinheiro, essa merda dessa construção. Dá, cara, dá. Mas, assim... É uma onda, é um sobe e desce. É completo. Pode perguntar. Pode falar. Não, eu ia falar que a construção é completamente relacionado à economia. A taxa de juros, inclusive, principalmente, né? Principalmente. Então, porque que acontece? Quando você é um consultor, ou você trabalha nessa área de construção, a gente até brinca dentro do mercado financeiro que a parte de... não é insumos, mas Magazine Luiza, essas empresas de varejo, os varejos, tudo que é relacionado ao varejo, quando a taxa de juros sobe, elas vão cair. Não tem como, não tem que fazer. E construtora, principalmente desse ramo de residencial que você atuou, cai junto. Cai junto. Muito. Porque é o seguinte, quem dessa faixa, dessa classe social, né, que vocês faziam Minha Casa Minha Vida. Quem tem dinheiro para pegar lá? Não, guardei aqui, ó. Guardei no banco, tá aqui, doutor. Tô pagando minha casa. É por financiamento. Então, taxa de juro vai para cima, o cara fala, não vou comprar agora não. Deus me livre. Pagar 10 casas aí para... Tô exagerando, mas fala assim, tá muito caro. Não vou dar conta dessa parcela, né? O cara... dessa classe C e D pensa assim, ó, cara, não dá conta, não cabe, né? Pô, meu colega comprou uma casa há 2 anos atrás, pagava uma parcela de 1.000, agora o cara tá querendo me cobrar de 2.000, né? Porque a taxa de juros lá atrás estava baixa. Menor. Então, cara, segura tudo, segura o mercado, não anda. Esse habitacional aí de baixa renda travou completamente. Ô John, qual que foi o sentimento, aliás que é o sentimento mesmo, que você teve pra falar, cara, não quero mais, vou ir pra outro caminho, ou aconteceu alguma coisa externa? É um pouco engraçado, foi meio que uma decisão minha de... A verdade é que eu não gostava muito do sol, cara. De verdade. Eu peguei, agora ele entregou. Eu peguei uma época assim, eu vou mandar pra você depois a foto pra você colocar na edição. Uma fotinha minha que tem também na chuva, cara. Nossa senhora. Aquele óculos, já tava a marca do óculos, o capacete. Tudo. Tá tudo marcado. Eu já tava moreno de barro. Cara. Olha lá, tá nessa marca. A marquinha. Preto pra baixo. Olha lá. A marquinha do consultor. Essa é maravilhosa. E aí, cara, o sol e barro, nossa, eu falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu queria um trem, assim,
sei lá. Mais ar-condicionado, um trabalho mais... de escritório, mais tranquilo, pô. Não queria me matar tanto assim. Na verdade, eu até lembrei agora. Eu falei, pô, eu tô fazendo um trabalho físico, mas eu gostava disso, pelo menos, né? Eu gosto de ter um trabalho dinâmico. Essa eu acho que é a questão. Um trabalho dinâmico. Você não faz a mesma coisa todos os dias. Dia. Eu não gosto disso. Mas então, lá você acha que era muito monótono? Era todo dia a mesma coisa? Na engenharia, não. Ah, sim. Não, era muito diferente. Lógico, né? A gente pega uma parte para fazer ali, aí às vezes demora uma semana e meia. Só que todo dia é um desafio diferente. Todo dia é um desafio diferente. Isso é o bom. Toda hora acontece algum problema, você tem que resolver Cara, nem um dia não é igual ao outro na engenharia. Você tem essa sensação também, Zé Vitor? Eu tenho a sensação que não... Eu tenho. Cara, todo dia é um dia diferente. Você não sabe a bronca que vai aparecer no meio do dia. Isso é bom, eu acho. Assim. Uma sensação que eu tenho é o poder da realização das pequenas decisões que você tem. Por exemplo, você quer proteger uma coisa, sobe uma alvenaria aí. Você no mesmo dia você consegue subir a alvenaria ali. É um poder de transformação rápido. Por exemplo, você não tem que ficar... Vou dar um exemplo de... Sei lá, estudo convencional. Concurso, você tem que estudar 1 ano pra você ver aquele trem acontecendo. A construção, se tiver... É uma transformação rápida. É uma transformação rápida. E isso vicia também, né? É bom mesmo. Mas ele não te respondeu, não. Respondeu. Mantém aí, filho. Qual que é o sentimento que você falou, cara? Não dá mais. Não dá mais. Além de não ganhar nada, esse negócio ganha pouco pra caramba. Acho que falta um pouco só ele vai entender essa daqui. Do KNG, vamos querer? Faltou vamos querer. Mas eu acho que foi um pouco assim até. É o mesmo. Deixa eu pensar. Deixa ele pensar um pouco aí. Deixa eu pensar um pouco aqui na resposta. Toma um golinho. Porque, cara... Eu vou até ali no banheiro pra ele pensar melhor. Essa coisa de... Te apertei desistir. Legal agora. Não, demais. Essa coisa de querer desistir foi meio que uma virada de chave que eu tive, que eu falei, pô, por que eu posso por que eu posso me desgastar fisicamente se eu poderia, sei lá... Eu não gostava de projeto. Nunca gostei de projeto, nunca aprendi a ler projeto muito bem, mas eu falei, pô... Aí eu falei, pô, eu posso ir para projeto, posso ir para escritório de engenharia. Mas... Eu percebi um gap no mercado financeiro de assessor de investimento. E foi daí que eu comecei a migrar para o outro lado. Eu saí do trabalho, fiquei muito desanimado mesmo com engenharia. Porque, pô, passei por períodos muito ruins dentro da engenharia. E mesmo tendo um gestor bom, mesmo tendo uma equipe legal e tal, mas eu passei por uma fase ruim. Não gostava tanto assim de obra e tal, tudo mais. E eu descobri, né, depois disso, que eu ainda acabei fazendo uma decisão boa para minha saúde. Porque eu descobri recentemente umas coisas que eu não posso tomar muito sol. Eu tenho uma grande chance de ter câncer de pele e tudo mais. Então, assim, pô, isso acabou que foi até bom para mim ter tomado essa decisão. De ficar mais em arzinho, tá ligado? Basicamente é isso. Mas aí você já tá mexendo com investimento? Então... Você falar, pô, agora eu vou... Esse é um ponto legal. Até antes da engenharia, eu já mexia com investimentos, já pesquisava. Sempre fui muito curioso. E na parte de investimento... Em 2017, 2018, eu comecei a acompanhar muitos youtubers de investimento, né? Thiago Nigro, Primo Rico lá e tal. Alguns youtubers mais Nutella, vamos dizer. Eu falo, eu sou investidor, eu sou assessor Nutella. Eu cheguei atrasado, não sou antigo de mercado, não sou nada. Eu cheguei atrasado, eu tô há 2 anos na assessoria só, mas eu sou Nutella total. Então, eu vim dessa galera do trade também, que eu já fiz trade, já fui day trader. Eu acho que Sala de sinais. Sala de sinais, não, isso aí não. Mas comprei um curso de um cara, eu fui o primeiro a comprar o curso do cara, ganhei até R$1.000 de desconto, porque eu fui o primeiro a comprar o curso do cara.
Era 3 mil, paguei 2. Pagou 2 e ficou satisfeito. Aí eu ganhei. Não, aí foi assim, ó. Paguei 800. Não, vai 80. O curso era 3 mil e eu paguei 2. E os outros. Na verdade, eu paguei 3, só que os R$1.000 que ele me devolvia era pra eu operar, pra eu começar a operar. Enfim, eu torrei esses R$1.000 em 6 meses, eu acho. Foi alguma coisa assim. 6 meses eu torrei tudo. Falei, essa merda de day trade não funciona. Aí eu descobri, agora que eu entrei na assessoria, eu descobri que é meio difícil funcionar. Você tem que ter assim, para muitas poucas pessoas, você tem que ter um psicológico excepcional. O que manda é psicológico nesse tal de day trade. No day aí. trade, é bem difícil, é bem complicado. Aí eu acho falei, que o cara, pra não falar é que vive de day trade, ele tem que viver mesmo de day trade, assim. Ele a tem que questão ficar também- ali vendo notícia, tem que ficar alucinado. E nas mudanças. Nossa, essa notícia aqui vai virar com o mercado, eu vou vender. Agora eu vou E a comprar. questão que eu É acho é a difícil. metodologia que você tá vendo o gráfico ali mexendo e você ter aí que entra também o psicológico da pessoa, pô, o trem tá descendo demais, tá torrando ali a grana. E você ter o psicológico pra falar, pô, no meu método eu tenho que sair agora do mercado e tomar esse fundo. Você manter o método, O né? método, A estratégia, na verdade. Você seguir a estratégia estratégia. é o negócio mais complicado E que você tem. sempre fazer a mesma entrada nas mesmas circunstâncias é muito difícil. Porque, querendo ou não, Aí é isso robô, né, cara? E aí acho robô. que vai vingar, eu acho que no futuro, são os robôs. São os robôs. Porque os caras vão... Pois é, cara, tem robô. Seguiu aquele padrão, põe o robô pra fazer o que tem que fazer. O trem do chat GPT aí, esses trem tá atualizando. Cara, isso aí vai virar uma loucura com o mercado financeiro, com vários outros cenários. Eu acho que até na engenharia civil também a inteligência artificial vai ajudar muito na hora de você desenvolver um projeto. E eu acho que isso aí deve ajudar bastante pra galera de escritório aí, a galera do ar-condicionado. Vai ajudar bastante, cara. Inclusive, Claro. eu vi um post de um cara que ele é uma inteligência artificial que ele faz um projeto, eu acho que é nichado essa inteligência artificial, que é pra garagem de prédio. Aí, por exemplo, você mexe lá e tipo, ele vai redimensionando as garagenzinhas conforme você vai mexer na área que você quer, sabe? Então Olha só. aí, ó, é isso. Assim, tá indo, mas eu tô vendo que, eu já conversei isso com o Bruno, que a engenharia, ao meu ver, tá ficando um pouco pra trás nesse... É porque é difícil também, muita coisa depende da pessoa decidir. É manual, tal ponto. É muito manual, né? Então eu vejo que a gente tá um pouco atrás nesse Mas é da desenvolvimento. mesma forma, cara. Eu acho que assim, da mesma forma que a gente aprende AutoCAD, pô, imagina que é uma planilha de Excel, você preenche alguns dados ali, os dados necessários, pô, o cara te dá um projeto, sei lá, a inteligência artificial te dá um projeto pronto. É só ir lá e executar. Já te dá os materiais, já te dá tudo. Às vezes isso aí é muito legal, cara. Muito legal. Já te dá até a parte de gastos e tudo mais. Eu acho que já sai o projeto pronto, literalmente. Como é que você descobriu esse mercado aí de assessor de investimento? Quem que te levou pra ele? Não, então, é o que eu tava falando. Aprendi sobre investimento sozinho, vendo esses youtubers. E quais são os canais hoje que você fala assim pra galera? Ó, segue esse maluco, o cara é bom. Cara, ó, vou falar quem me deu a virada de chave de começar a acompanhar essa parte de investimentos e gostar sobre... Não é só nem sobre investimento, eu acompanhei sempre muito empreendedorismo e investimento. Porque hoje, querendo ou não, a assessoria é uma parte de empreendedorismo, né? Mas basicamente foi o Jovens de Negócios que mudou, que deu a minha virada. Esse cara é bom. Breno Perrucho. Esse cara é bom mesmo. É um conheço, menino não. que eu me identifiquei muito, porque também ele foi assim, ele recebeu uma herança do pai, e aí eu me identifiquei um pouco com esse fato de eu também não ter o meu pai. Então, assim, eu identifiquei muito e ele já tinha um nível muito avançado, um nível, talvez assim... Ele era muito mais maduro, mesmo sendo mais novo. Então eu falei, pô, esse cara é foda, vou acompanhar ele. E ele postava vários vídeos com conteúdos bem legais. Jovens de Negócio no YouTube tem aí. E aí, cara, ele foi indo, inclusive ele é sócio do Primo Rico hoje. Ah, é? Assim, eles têm... O Primo Rico comprou o canal dele, parece, uma parte do canal dele. Então, assim, ele tá bem... Ele era muito bom, sempre criou conteúdos legais, mas foi basicamente o Primo Rico e o Breno Perrucho. Eu nasci, a minha parte de finanças foi dessa galera. Esse cara, ele é bom mesmo. Ele tem uns conteúdos de
Não só de empreendedorismo, mas de desenvolvimento pessoal, né? Tudo. Depois que você Porque essa parte de investimento e tal, eu vejo o mercado financeiro, ela é muito ampla, assim, né? Você tem que... você falou aí, seguir, né? Quem que a gente segue? Cara, é difícil seguir, acho que só um falar, não, vou seguir aqui que aqui tem tudo. Porque o cara tem que trabalhar o psicológico, que é o que você falou aí, se o cara for fazer um day trade. Qualquer trade, né? Qualquer negociação que você vai fazer, você tem que tentar tirar o emocional, né, do negócio e falar, pô, cara, por que eu comprei essa ação dessa empresa? Pô, eu comprei por causa disso, daquilo. O cenário mudou, eu estou pensando em vender. Por que eu vou vender? Então, é meio que também uma parte psicológica da coisa. Falar assim, cara, mas eu estou vendendo porque eu escutei um cara falar que é para vender, mas assim, os meus motivos que eu comprei predominam ainda, não mudou. Né? A empresa continua dando lucro, a empresa continua sendo boa no que faz, mantendo os mesmos fundamentos. E aí o cara assistiu um cara lá, o cara falou para eu vender. Só porque... Pô, mas falou para vender porque viu um gráfico. Cara, não sei, depende assim. Você vai seguir só análise técnica, né, que é a gráfica, ou você vai seguir análise só fundamentalista, que é ver o fundamento da empresa. Você vai seguir os dois, mas em que critério que você vai usar um ou outro? Né, eu lembro de, quando eu estava na faculdade, eu li um livro de análise, acho que técnica ou fundamentalista, que o cara falava, ó, ou você segue um ou você segue outro. Mas hoje eu já vejo que, na maioria dos casos, estão assim, usa a análise fundamentalista, né, vê o fundamento daquela empresa, mas assim, quando você vai operar, quando você vai comprar e vender, aí o cara usa a análise técnica. Né? Tá sendo dessa forma mesmo? É dessa forma porque que a gente o cara, assim, investir usando o gráfico por si só, parece que não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, assim, a análise fundamentalista, eu acho que é a que tem mais fundamento mesmo. Só que aí depende daquele momento. E o momento ideal para entrar ou sair, né, de uma ação dessa, de um papel, é que talvez você pode seguir por uma análise técnica. Eu vejo que acho que esse é o melhor caminho. Eu acredito que assim, né, como a gente tem aquela diferença entre day trader e o swing trade, no day trade, você usa única e exclusivamente análise técnica, análise gráfica, né? Porque exclusivamente. Porque você tem um dia, né? Você tem que abrir uma operação num dia e fechar no mesmo dia. Você usa candles de... Por exemplo, pelo menos eu, na época que eu fazia day trade, eu usava candles de 5 minutos. Como você vai medir uma empresa se ela é boa ou não? Se ela é boa ou não em 5 minutos. Você vai avaliar a empresa com 5 minutos. Não tem como. E aí... Quando você vai fazer uma análise fundamentalista, é mais para o swing trade. Pô, vou fazer um trade de um mês, vou fazer um trade de 2 semanas. Aí ok, aí é bom você ver os fundamentos mesmo da empresa, mas mesmo assim é um curto período de tempo. Agora, assim, a análise fundamentalista faz muito sentido, muito sentido, se você deixar para o longo prazo. Porque isso é excepcional no longo prazo. E aí você vai falar, não, essa empresa ela tem futuro, ela vai crescer por causa disso e daquilo, por causa de um cenário econômico, político, por causa do negócio dela, por causa da gestão que ela tem. Tem vários quesitos para você analisar e falar, não, a longo prazo ela vai crescer. Ela vai crescer. Né? Ela vai gerar lucros. Basicamente o que a gente olha é o preço sobre o lucro, a variação de receita, se a receita está subindo, mesmo que a receita não esteja, a receita não esteja absurdamente crescendo, que não tenha um lucro líquido absurdo, mas se a empresa está gastando mais e está gerando mais, eu esqueci a palavra, mas é mais movimentação, mais caixa, exato. Está gerando mais caixa, isso é essencial, cara, isso é essencial. É excepcional porque você
tem uma ideia de que a empresa está crescendo, e está em crescimento. Então, normalmente, essas são as empresas que a gente chama de small caps. Então, são empresas que elas crescem absurdamente. A empresa que cresce 30%, 40%, 50%. São as pequenas empresas. As pequenas empresas. Assim, pequenas dentro das listadas na bolsa. Exatamente. Né? Exatamente. Mas eu queria saber o seguinte, Jonatas. Agora, voltando para o lado da construção civil. Que empresa no ramo de construção civil hoje que você vê listada na bolsa que tá fazendo a coisa bem feita, você acha que é promissor? Já vamos pegar e dar fazer um call aqui pro pessoal, pros nossos seguidores aí, né? O Dr. Jason falou que aqui na região, né, teve aquela Teve informação, um comentário. né, que ele falou que conversou com um amigo dele lá, não sei se ele é assessor. Era um gerente de banco. Gerente de banco. E aqui, acho que no Goiás, se eu não me engano a informação, talvez esteja... Ou na região sudoeste, não lembro. Talvez eu esteja equivocado. Ele comentou que tem somente uma empresa aqui no sudoeste ou Goiás que tem um fluxo de caixa lá que está crescendo. Tem um faturamento ou lucro, assim... De 30 milhões. Não, faturamento, 30 milhões, né? Tipo assim... Ele conversou com esse colega, né, do gerente de banco e o cara falou assim, ó, minha carteira aqui, eu só atendo clientes acima de tantos milhões. Aí ele falou, mas e quantos da construção civil que tem nesse patamar? O cara falou 1. Então, assim, não é um segmento que faz grandes empresas, né? A conclusão que a gente chegou... E assim, você pode ver pelo mercado, acho que tem fundamento. Nós não temos grandes empresas, né, grandes faturamentos nesse ramo da construção civil. Né? Aí não sei, a questão de lucro líquido... Ele não sabe nem se essa informação é real, né, inclusive. Mas assim, mas eu acho que não precisa também grandes análises para ver assim, que é um mercado instável, né? Muito instável. Muito instável. Eu até comparo um pouquinho assim com o mercado de construção, um pouquinho com o mercado de commodities. Porque, querendo ou não, é oferta e demanda, né? Só que a construção, ela tem o problema de que quando a taxa de juros sobe muito, você não consegue para tudo. Você não consegue fazer um financiamento. O financiamento, às vezes... eu tenho uma amiga que trabalha no Banco Itaú. Ela estava me falando que tinha financiamento lá saindo por 9% ao mês, pô. Você vai pagar... doido, juro pra você. Dava papo de... Sei lá, o tempo que ela ia ficar lá, ela ia pagar 700% de financiamento. Aí a pessoa não fez, obviamente, né? Porque aí tem toda uma análise que eles fazem de risco de crédito e tudo mais, eles te liberam lá um trem. Mas é complicado. É muito complicado esse ramo. É um mercado muito cíclico, né? É um ciclo. Um ciclo bom, um ciclo bom normalmente é pequeno, e aí depois vem um ciclo ruim, que é o ciclo que mais fica. Então, por exemplo, um ciclo bom, pelo menos do que eu me lembro da última vez, foi um ciclo bom de 3 anos... 2 anos, 3 anos, e depois o ciclo ruim foi mais ou menos uns 6 anos. Agora o dobro de tempo dando ruim nas vacas magras, 3 aninhos das vacas gordas. Porque, querendo ou não... Mas tem que aproveitar as vacas gordas. Exatamente. Você que é desse segmento, da construção civil, saiba aproveitar as vacas gordas. Eu falo para meus alunos lá, falo, gente, hoje não tá tão bom assim, mas... Aproveita esse tempo que não tá tão bom assim para se capacitar, estudar, porque quando tiver bom, você tem que estar preparado para comer esse bolo, né? Exatamente. Mas é a questão das empresas, tem alguma que você vê um potencial? Cara, eu acho que a empresa que, assim, depende da classe que você quer atender, mas a empresa que eu mais conheço, assim, os fundamentos, assim, a análise gráfica é a Gafisa. É uma empresa que ela atende o alto padrão lá em São Paulo, né? Ela estava bem mal das pernas recentemente, assim, um ano atrás. Todas, né? Como todas estão sofrendo, né? Todas estão sofrendo bastante, mas é o que você falou. É essencial que esse momento que está nas vacas magras é o momento de você se capacitar completamente, porque
Agora a gente está chegando no ápice da taxa de juros. Uhum. Então, em mercado cíclico, quando a taxa de juros cai, o mercado geral melhora. Então, as empresas começam a subir. Começa a fazer seus investimentos, Exatamente. né? Porque o juro não está tão alto. Exatamente. O ciclo, tanto a taxa, os juros abaixam, começam a baixar, então fica mais favorável para você pegar um financiamento, né? Fazer casa. Para os construtores em geral fica muito bom. Uhum. E aí, cara, eu acho que conforme você vai... eu esqueci a palavra, mas conforme você vai melhorando nessa parte, conforme vai melhorando a taxa de juros, vai abaixando, né? Porque abaixar a taxa de juros é melhor, porque vai incentivar mais o crédito. O crédito, né? Vai ficar mais atrativo. E aí, o problema disso, que é o porquê que tá, às vezes as pessoas perguntam, por que tá demorando muito para baixar a taxa de juros? A gente já teve o nosso presidente que criticou a taxa de juros e tudo mais. E por que tá demorando para baixar? Tá demorando para baixar porque o cenário externo lá fora tá bem ruim. Eles estão mais atrasados. Pela primeira vez você vai escutar isso. Economicamente, eles estão mais atrasados do que o Brasil. Porque o Brasil, ele antecipou um pouco a parte econômica da pandemia. Então, ele atuou mais rápido na questão de combate à inflação, né? Exatamente, no combate à inflação. Então, nesse combate à inflação, o Brasil atuou muito mais rápido. Então, lá eles ainda estão subindo a taxa de juros. A gente já bateu o ápice, já conseguiu controlar, estamos voltando para as metas da inflação e agora a gente já consegue fazer uns cortes dentro da taxa de juros, né? E então, a gente está na frente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está subindo ainda, a gente já está começando, provavelmente no segundo semestre aqui, bem provável, já vai começar a baixar a taxa de juros. Então já vai ficar mais atrativo pro construtor, já vai ficar mais atrativo pro engenheiro, consequentemente, para qualquer todo ramo que é cíclico vai ficar fazer bom. investimento nas indústrias e tudo. Né? Tanto aqui a Luísa lá da Magazine Luiza fez um abaixo assinado, eu vi essa semana. Ela fez um abaixo assinado lá para abaixar a taxa de juros. Porque É mesmo? É mesmo. É zoeira, né, cara? Assim, baixo assinado para baixar a taxa de juros é sacanagem. Mas assim, que tem tanto técnico, cara. Assim, vamos confiar na técnica, né? Tem tanto técnico lá no Banco Central. E aí você baixar juros por causa do baixo assinado é sacanagem, né? Mas ela tá fazendo... tá fazendo a parte dela, porque ela depende muito, o varejo, né? Que essas lojas que vendem aí geladeira, sofá, fogão, essas coisas, ele também é muito afetado nessa questão de taxa de juros. Por quê? Você pode ver, Casas Bahia vende 12 vezes sem juro. Vai lá ver se hoje eles vendem aquela televisão em 12 vezes sem juro. Se vender, tá embutido um juro violento ali que você não tá vendo. Porque o crédito... O dinheiro ficou caro. Quando a taxa de juros sobe é porque o dinheiro tá caro. Tá caro, exatamente. Isso serve para segurar a inflação. Porque se o dinheiro tá caro, o cara não vai... Não vai consumir. Não vai consumir, vai John, segurar. Tira uma dúvida aqui, que você posta muitas fotinhas lá no Stories, no escritório e tal. Conta um pouco pra gente como que é a rotina lá do assessor? Do assessor, como que funciona. Me sigam no Instagram, @JohnGirardi. Vai aparecer aí na tela. Vai aparecer na tela aí. Meu editor vai fazer isso pra nós. Cara, a rotina do assessor é o seguinte. Basicamente o mercado abre às 10, mas a gente começa a trabalhar 10 horas? Obviamente que não. A gente tem tudo Começa a trabalhar 10h30, né? Não, a gente começa... Lá a gente não tem assim muito uma obrigatoriedade, tá? A rotina do assessor... Não, eu já parei, cara, obrigado. A rotina do assessor, na verdade, ela não é muito programada, tá? Então, assim, a gente tem toda uma... Não, eu vou contar a minha rotina. Enfim, minha rotina de assessor basicamente é o seguinte: eu acordo às 8, então 8 horas eu tomo meu banho... Mas eu não tomo café da manhã. Vou pro escritório, tomo café da manhã. Lá já tem, né? Um cafezinho, um pão de queijo lá, maravilhoso.
E aí, umas 8h40, meio que 9 horas assim, a gente já tá se preparando para começar a gente já se programou, né, no dia anterior para o que a gente tem que fazer, porque a gente tem todo um mecanismo lá no CRM, né, para que a gente trabalha. E a partir daí a gente vê o que tem de pendência de cliente para resolver. Então a gente já manda mensagem ou já liga pro cliente se for mais urgente e tal. A gente já conversa com o cliente e deixa resolvido. 10 horas abre o mercado. Então, quando a gente vai fazer uma aplicação para um cliente, a gente abre o nosso portal, fala, pô, ô cliente, tô te mandando uma ordem X, é só você entrar no seu aplicativo, né? Normalmente a gente já conversou com o cliente sobre essa ordem que eu tô mandando, então é só entrar no aplicativo e aceitar. Então tudo funciona por notificação. Eu ligo pro cliente e falo, e aí cliente, tem esse produto, tem esse, pro seu perfil vai ficar mais legal esse aqui e tal, o que você acha? Ele fala, pô, cara, gostei desse e tal, vamos fazer. Beleza, eu pego e envio a ordem. O problema é que o mercado, pelo menos de renda fixa, ele fica aberto entre as 10 da manhã e as 3 da tarde. Então a gente tem esse curto período de tempo para mandar a ordem. Então às vezes a pessoa trabalha, a gente tem que incomodar o cara no almoço, velho. É tipo assim. Então vai te responder. Senão ele só me responde 6, 7 horas da noite. Aí já fechou o mercado. Como que eu vou fazer as locações? É complicado. Mas aí a gente sempre dá um jeitinho, manda mensagem, manda o WhatsApp. Já liguei pro cara, o cara tava na reunião, me atendeu, falou: pode falar. Tô na reunião aqui com a diretoria, mas pode falar. Eu falei, que isso, cara? Com a diretoria, velho. Imagina, o cara era, tipo, nada a ver com a diretoria. Tô aqui na reunião. Só que ele, tipo assim, eu entendi que ele sentiu que aquilo era importante. E realmente a gente tem que passar esse sentimento pro cliente, que aquilo realmente é importante. Porque a gente lida com o dinheiro da pessoa, pô. A gente tenta atingir como falo? Atingir as rentabilidades com o perfil e a segurança que a pessoa necessita. Então, isso Ô, Jonathan, deixa eu importante. interromper, deixa eu intrometer um pouquinho na sua vida profissional aí, fazer uma pergunta cabulosa. 2 anos que você está nesse mercado. Quantos clientes que você tem? Cara, porque eu tive uma mudança esses dias. Pô, falando nisso, essa mudança, eu tô lembrando da pergunta. Você mudou de plataforma, não mudou? Mudei de plataforma. Pô, Estava na concorrente e hoje estou no BTG. E aí, lá na concorrente eu tinha em torno de 85 clientes, já cheguei a ter 110 clientes lá. E agora você está tentando migrar eles. Exatamente. Aí, assim, os mais próximos, que eu tinha mais contato, eu consegui já fazer essa migração. Tem uns que falam, não, pô, não quero sair daqui, não. Eles estão lá pela marca. Você saiu, agora você me perdeu. Agora outro que vai me atender aqui. Me entendi. perdeu. É isso aí. Mas hoje eu tô com um torno de 30 clientes só. Porque faz pouco tempo disso. Faz pouco tempo isso, inclusive... Você mudou pro BTG tem quanto tempo? 2 meses. Ah, não. Então tá começando de novo, né? Tô começando do zero de novo. Os meus clientes, os que eram legal de atender, todos vieram. Porque eu criei um relacionamento muito legal. Eu conversei muito com o pessoal, né? Então, eu sempre conversava com eles. Tem uma dinâmica um pouco menos... Um pouco mais informal, né? Então, é bem legal. Tô atendendo bem essa galera. Mas a galera que ficou, paciência. Eu falei com todos, avisei todos. Falei, pô, venham pra cá. Às vezes é mais interessante pra vocês e tudo mais. Entendi. Mas às vezes a pessoa só não quer mesmo. Tem um profissional assim, sei lá. Qual característica que tem os principais investidores assim, da sua carteira? O cara é profissional liberal? O cara é agricultor? O cara tem acima de 30 anos? Não sei, você tem um perfil que você mais atende. Tem. Um perfil que você mais atende, né? Normalmente meus clientes são acima de 35 anos. São clientes acima de 35 anos. A maior parte pai de família, já tem 1, 2 filhos. A pessoa, a maior parte, assim, uns 70% é empresário ou é autônomo, faz o seu... Por exemplo, construtor, tem um construtor... Então, uma minoria que é assalariado, que trabalha numa empresa, CLT. CLT. A minoria.
Porque aí acaba, assim, tem até agricultor dentro na verdade, pecuarista dentro da minha carteira também. Tem até uma situação, tem um cliente muito, muito legal dentro da minha carteira, que ele trabalha com Instagram, é o maior Instagram do Mato Grosso. E é um amigo meu, inclusive. E assim, ele é um cliente muito eu gosto muito de atender ele, porque a gente conversa bastante sobre tudo. Ele tem um patrimônio relevante lá comigo. Então, assim, o cara simplesmente conseguiu criar uma atmosfera. Ele conseguiu criar uma atmosfera dentro do Instagram, dentro do perfil do Instagram, para gerar uma receita para ele absurda. Então, assim, eu acho isso... O empreendedorismo que ele teve de criar isso é absurdo. Hoje ele tem, só pra você entender, ele tem um contrato com o governo do estado do Mato Grosso. Olha só, que bacana. É muito legal, muito legal. Além desse, tem um cliente que, assim, que você já teve ou tem, que você falou assim, cara, nunca pensei que eu ia atender, sei lá, um picolezeiro. Nunca pensei que eu fosse, né, atender um cara assim... Porque, assim, você, quando, né, fala picolezeiro, a gente tem... nossa, o cara não tinha... mas o cara não conseguiu nada, não sei o quê. Sim. A gente não pensa que o cara pode ganhar muito dinheiro sendo picolezeiro. Aí te quebra o seu paradigma, né? Diga assim... Cara, pensei que esses caras eram tudo quebrado, né? E aí o cara me vem, eu trabalho na limpeza urbana, eu trabalho, né, de gari, eu trabalho É o hobby dele. Mas assim, às vezes até o cara trabalha, mas conseguiu, de alguma forma, ter um capital, né, bacana, ou mesmo com esse trabalho, o cara conseguiu, né, juntar. Porque, cara, uma coisa é aquilo que você ganha. Outra coisa é aquilo que você gasta. Exato. Cara, eu tenho experiência, vou até contar agora enquanto você vai pensando na resposta aí. Quando eu fui para essa obra da papel e celulose, construção da indústria lá, cara, eu ganhava R$ 1.900 em 2008. Depois subiu rapidinho, subiu para R$ 2.500. 2008. Tinha um armador lá, cara, que ganhava R$ 1.000, não sei, menos de R$ 1.900, vamos supor. Cara, eu torrava tudo e o cara pegava 90% do salário e comprava cabrito lá no Nordeste. Mandava pro pai dele para comprar cabra. Então, assim, esse negócio de falar, o cara... trabalha com tal coisa. Você é engenheiro, você tem dinheiro. Você é o ajudante da obra, você não tem. É bem relativo isso aí. É bem relativo. Tem algum caso assim que você fala, não pensava que eu fosse atender um profissional dessa área ou um cara dessa forma? Tem algum assim? Cara, que eu me recordo assim, normalmente são pessoas que têm um emprego um pouco diferente, galera que trabalha um pouco no agro, mas eu não tenho um caso específico desse, não. Que você fala Deve assim. existir. Deveria existir na minha carteira, mas provavelmente estaria com uma conta zerada, então provavelmente eu não... Então não existiu, não existiu. No seu leque aí não existiu, não. Na minha experiência até agora, não, mas eu tenho certeza. Eu já ouvi histórias dessas. Tem bastante. História de gente, moço, que chega de bicicleta lá com um saco de dinheiro e fala, eu queria comprar aquele carro ali. Já viu essas histórias? Não, mas não tá podendo vender, não. O cara fala, não, mas quanto que é à vista, né? Quanto que é à vista? Aí a vendedora lá fala, não, mas assim, esse carro aí é de mostruário, nós não tá à venda. Aí e corre com a pessoa. Passa o Pix, ele só vê o QR Code. E antigamente era no saco aqui, ó. Toma aí o dinheiro. Esse... Vamos falar aí um pouquinho, Bruno, pro pessoal, aproveitando que o João foi ao banheiro. A gente falar do objetivo dessa conversa. Você chama ele de João? John? John. Eu não sabia que era abreviação de Jonathan. Você tá muito sério aí, muito formal. John, pronto. Você não falou, que era pra chamar o cara de John? Eu chamei ele assim dele. E eu nem escutei, cara. Puta merda, hein? A hora que eu voltar, nós vamos mudar. O objetivo, até no Instagram dele é John mesmo. O objetivo dessa conversa aí, a gente tá querendo, lógico, é um profissional que passou pela engenharia,
Mas a gente tá querendo trazer um pouco da importância justamente do que você falou, de, pô, você ganha R$1.500, de você começar, pelo menos, a investir um pouco. Eu mesmo tô dentro dele. Que tá com essa intenção. Vou começar. Mas além disso, ô Zé Vitor, assim, eu achei interessante a gente trazer o John aí, que a gente vai mostrar pro pessoal que nos segue aí o quanto que a engenharia, cara, ela muda a nossa cabeça, assim. Eu sinto que eu não sou o mesmo antes de ser engenheiro, né? Por quê? Mas acho que é em qualquer profissão. Mas eu acho que eu só sei falar da engenharia, né? Mas qualquer profissão, cara, conhecimento não se perde, né? E eu sempre ouvi falar, cara, engenheiro civil, ele pode atuar em diversos ramos, né? A engenharia em si, ela é 5 grandes áreas. Deixa eu tentar lembrar. Águas, né? Que você pode trabalhar com saneamento, com diversas coisas aí na parte de água. Geotecnia, você pode trabalhar com a parte de solo, com contenções, com um monte de coisa. Transporte, você pode trabalhar dimensionando trânsito, dimensionando estacionamento, dimensionando Ferrovias. Vou tentar. Estruturas e tal. Tem 5 grandes áreas. Uhum. Mas além disso... Não lembro, pô. Você lembra? Então fala aí. Fica zoando, mas não lembra também para ajudar. Em vez de ajudar, em vez de contar aí no dedo, não. Então, assim... Mas além disso, eu sempre soube assim... Cara, você formou em engenharia, você pode trabalhar como gerente num banco. Você pode trabalhar como assessor de investimento. Você pode trabalhar... onde mais? Qualquer lugar. Você pode empreender, né? Dá toda a bagagem, cara. Não sei se vocês fizeram, mas eu fiz uma disciplina de economia, outra de administração, outra de ciências jurídicas e por aí vai. Então, assim, abre um leque de possibilidade. E aí que no caso, a engenharia não se resume somente a cálculo, papelada, ela não vai muito além, né? Cara, muita gente entra na engenharia, Jonatas, que pensa assim... Chama o cara de John, rapaz. Eu não dou conta mais. Você me ensinou a falar Jonatas. E ele fala John. Como é que é? John. John. Então eu vou chamar de John, mas agora, John, pô, mais nessa fácil. altura do campeonato, já encerrando a conversa, você vem me falar John. E aí... Eu tô falando assim... Não deixa eu perder o fio da meada, senão eu não vou dar conta de terminar. Tá bom. Onde eu tava? Não se lembra, né? Então vou tentar lembrar aqui. Então, o cara, ele tem... A gente sai da engenharia, se forma e adquire muito conhecimento para atuar em tudo, principalmente empreendendo, criando seu próprio negócio, né? Mas não era isso que eu queria falar, não. Tá vendo que ele me atrapalhou? Eu sei. Eu acho que a parte deixa mais... eu lembrar A aqui. parte legal, enquanto você vai lembrando, a parte legal da engenharia, e eu acho que até um pouco, para quem é mais de humanas, do direito, na verdade, são faculdades que te abrem um leque muito grande de várias possibilidades, né? A engenharia mesmo, quando eu fiz engenharia, eu falei, pô... mesmo que não dê certo, eu acredito que eu vou ter um leque muito grande de conhecimentos gerais. Porque, Sim. pô, eu tenho um conhecimento básico de alguma coisa que meio que gira em tudo. Meio que tudo gira em torno disso. Em torno disso, exatamente. Muitas é isso mesmo coisas. a minha visão que eu tive foi isso mesmo também. Que, cara, é igual matemática, cara. Matemática. Se você for ver matemática, cara, ela pode resolver bilhões de problemas. Matemática. Exatamente. A física. Só existe física por causa da matemática. Uhum. Só existe medicina porque tem cálculos matemáticos para resolver determinados problemas. Exato. Você só consegue tirar uma análise de um eletrocardiograma se você fizer uma análise física, matemática ali daquele gráfico. Exatamente. Então, cara, tudo gira em torno da matemática. Verdade. E a engenharia é matemática. A engenharia Matemática também é É isso mesmo. Ô, John, voltando aí para a área dos investimentos, passa uma dica aí pro pessoal, igual
o Piccolo... Não vou falar Piccolo Resenha, que parece que tá queimando os caras. Né? Aí não tá queimando Não, os caras. não, moço. Tá queimando os caras. Não, aí. Passa uma dica aí pro pessoal, pra começar, inclusive eu tô precisando começar. Vambora. Cara, vamos lá. Para começar, o ideal caso você não tenha tempo, tá? E é aí onde o assessor de investimento entra. Caso você não tenha tempo e você não tenha conhecimento, para começar, o ideal é você ter um assessor de investimentos, tá? Então, eu vou explicar para vocês, para deixar bem claro, porque muitas pessoas acham que, não, porque os caras só atendem patrimônio, só atende milhões e eles cobram milhões. Não é bem assim, a galera não tem muito esse conhecimento. Na verdade, o assessor de investimento, ele atende, ele ganha, a gente tem que ganhar, tem que levar o leite das crianças, pô. Mas, assim, a gente ganha, uma porcentagem muito pouca para o patrimônio do cliente. Né, em relação... Muito baixa. Na parte de renda fixa, o custo não sai do cliente. A gente ganha, mas não sai do cliente. Na parte de renda variável, a gente ganha 0,5% do valor investido. Explica então um pouco disso aí, rapidão pro pessoal. O que é a renda fixa, renda variável, outros tipos de renda. A renda fixa, basicamente, é uma renda que você pré-determinou como se fosse um contrato, vamos assim dizer. Você faz uma aplicação e pode ser inflação, pode ser pré-fixado, você pré-fixa lá em 12% ao ano. Durante 5 anos, você vai receber 12% ao ano do valor que você investiu, até o 5º ano, o vencimento. Pode ser também pós-fixado, que você acompanha a taxa de juros. Então, se você acha que a taxa de juros vai subir mais, vamos colocar um pós-fixado lá e deixar ela subir mais. Isso é interessante também. Mas o cenário hoje é outro, tá? Não façam isso, pelo amor de Deus. E se forem fazer, consultem um assessor de investimento, um consultor de investimento, algum profissional do mercado financeiro. Não façam sozinho, porque quem se aventura no mercado financeiro normalmente perde dinheiro. Eu já tive um caso de uma cliente que não era minha, tá? Não era minha, mas eu recebi na minha base do meu escritório antigo. A cliente chegou na minha mão perdendo 250 mil reais. Ela tinha 400 mil reais. Pôs no Telex Free ou na Vesprus Master? Ou no Boneto? Se vocês quiserem uma pirâmide, tem uma quentinha, tá saindo do forno. Tá saindo do forno? Puta, não, essa que nós falou já tá tudo falida. Tô brincando. Chegou a Boneto lá em Goiânia? Chegou esses dias aí, pô, em Goiânia. Assim que eu soube, né? Chegou o Boneto esses dias em Goiânia. Ainda bem que eu não conheço ninguém que entrou nisso daí. Mas faz parte, gente. Esse tal de pirâmide aí é complicado. Foda, né? É complicado. E a renda variável? Mas eu acho que hoje tá sendo mais atacada, né? Uhum. Assim, tá sendo mais combatida. Eu acho que tá durando menos essas pirâmides. Ainda bem, porque... Sacanagem. Explicar a renda Voltando, renda fixa foi explicada, né? É uma renda que você predetermina. Na renda variável é a parte mais literalmente variável do mercado financeiro. Não tem contrato, então vai determinar. O que determina, na verdade, é o valor da ação, né? Ou do fundo imobiliário, ou dos derivativos. É o andamento da empresa, é a gestão da empresa. Então, a forma que a empresa está fazendo a gestão do seu patrimônio. Então, vai depender muito de você ter uma análise da empresa, analisar os fundamentos, análise de governança até, né? Análise gráfica não, porque gráfica é muito para o curto prazo. A gente faz o investimento mais focado no longo prazo. A gente faz o investimento sempre para 1, 2, 3... Na verdade, são 5 anos mais, né? Porque a gente... Basicamente, quando a gente vai fazer um planejamento, a gente faz um planejamento de aposentadoria. Então, eu chego no cliente e falo, e aí, cliente, você quer aposentar com quantos anos? Normalmente o cara fala, 55, boa. 50. A maioria que chega em você, seus clientes, eles têm esse objetivo? Ou tem... Esse é o que predomina? Então, é a aposentadoria? Porque o investimento também ele tem que ter objetivo, né? Exatamente. Eu, assim, depois de muito escutar, eu acompanhava muito do BTG. Ele chama... Cara, ele parece demais o Celinho. Eu falei pro Marcelo que parece demais ele. Ele tem o cabeça branca. Como é que ele chama? Eu sei qual que é. Eu não sei o nome dele. Não vou lembrar o nome dele agora, cara. Mas é bacana. Se lembrar, é muito bacana legal, pro pessoal seguir. Porque o cara, ele fala assim, investimento tem que ter objetivo. Qual é o seu objetivo? Dependendo do seu objetivo, é os investimentos que você tem que fazer.
Eu vou achar aqui, enquanto você fala, eu vou achar no celular aqui o nome do cara. É exatamente isso, gente. Você tem que ter um objetivo nos investimentos. Por exemplo, hoje chegou um cliente para mim, que é engenheiro, inclusive, é um dos gestores de infra da outra obra lá que eu trabalhava. Ele chegou e falou assim... André Bona. André Bona. André Bona. Muito é bom bom pra caramba. Ele chegou e falou assim, pô, tô querendo investir, tô com o objetivo que eu vou utilizar esse dinheiro em janeiro. Aí eu falei, não, beleza, a gente faz o planejamento para janeiro. É muito pouco tempo, mercado financeiro 6 meses não é nada. Ele não vai conseguir assim, a gente não vai conseguir entregar uma rentabilidade para ele exorbitante, falar, eu vou te entregar 20% em 6 meses. O que as pirâmides fazem, você não consegue. Não, isso aí é impossível. É impossível. Mas... Gente, não entre em pirâmide financeira. Se o cara te promete uma rentabilidade absurda, dobrar o seu capital em um mês, cara, isso não existe. Não existe. Né? Não existe. Dobrar capital no mês com segurança, 100% garantido, não tem. É o Aladim. Você até pode ganhar essa rentabilidade, mas você só vai ganhar essa rentabilidade se você também estiver sujeito a perder. Só existe isso no mercado. Se você estiver sujeito a perder a mesma quantidade ou mais, aí você pode ter esse retorno. Exatamente. Né? É o risco que a gente chama. Não existe garantia de retorno. Não é. Como é que fala? Se você tem uma garantia de retorno muito alta. É que o risco é muito o risco é muito alto. Se você tem uma garantia de retorno muito baixo, o risco é muito baixo. Muito baixo. Exatamente. Exatamente. Eles são... E esse cara chegou pra você aí, o que você... Então, chegou um engenheiro que trabalhava na outra obra lá, um outro gestor de infra também. Ele chegou em mim e falou, pô, tô com um planejamento aqui, eu vou precisar dessa grana em janeiro. Eu não sei qual é o objetivo dele ainda, não me falou. Mas ele falou assim, preciso dessa grana em janeiro e tô com uma grana aqui parada. O que eu vou fazer? Não vou prometer grandes rentabilidades. Eu não vou fazer isso para ganhar o cliente. Porque assim, eu ganho o cliente no meu atendimento. Eu ganho o cliente resolvendo os problemas. Que eu acho que é a parte principal do cliente. O cliente não... Pô, minha senha não está conectando aqui. Aí ele vai e fala para mim, eu vou lá e reseto a senha dele. Faço o problema lá. O meu trabalho é resolver problemas. O meu trabalho não além da parte de investimento, é resolver problemas. Né? Porque, pô... Entre eu e o outro assessor ali, a gente faz a mesma coisa. A gente vai falar, pô... eu vou chegar em você e vou falar, pô, não, mas investe naquele ali, porque esse aqui tá mais interessante pro seu perfil. Então, todo mundo vai fazer isso. O diferencial é o atendimento diferente que você vai prestar pro cara. Que aí é onde você vai ganhar o cara, você vai, pô, ter um sentimento mais... tentar entender o que o cara quer, né? Qual o objetivo dele. Reciprocidade, né, até. Então, quando esse cara chegou para mim e falou, pô, já preciso de dinheiro para janeiro, já vou fazer um planejamento, vou fazer uma simulação para ele para janeiro. Se ele tá de acordo, a gente já pega no outro dia, 10 horas, abre o mercado, tu já faz as alocações, chega a notificação para ele aceitou lá, aí pronto, tá alocado. E aí é onde a forma que o assessor ganha dinheiro, né? Porque a gente ganha na partir da distribuição dos investimentos. Então, é até um pouco meio... Essa parte é um pouco meio... Eu não sei a palavra exata. Mágica. Não é mágica. É uma meio que dá uma... Porque assim, eu vou te falar para investir nesse ativo, só que eu ganho dinheiro com esse ativo. Então vai ter um ativo que vai pagar mais que o outro e tal. Então eu posso querer ser malandro e falar... Tem um viés ali, então, seu. Tem um viés seu... Pode ter um viés seu para direcionar para um determinado produto. Produto que vai me gerar mais receita. Mais receita. Mas é uma coisa que, assim, existem muitas pessoas que fazem isso no mercado. Mas você tem que fazer Mas é igual o corretor de imóvel, né? Exatamente. O cara chega nele e fala assim, eu quero vender essa casa aqui, eu quero receber 400 mil. Aí vira pro corretor, fala aí que você conseguir vender a marca isso, é seu. É seu. O cara vem então, por 500. O cara vem por 500 nessa questão de... Eu nem sei se aí... Eu acho que não tem problema de questão de ética nisso. Acho que não sei. Realmente eu não sei. Porque assim, o cara... Se ele quer 400, mas qual o valor que tem aquilo, né?
Porque às vezes o cara tá pedindo 400, mas, pô, eu sei que tem problema de infiltração naquela parede ali, naquela fundação. Eu sei que tem um problema de documentação que não legaliza. Então, quer dizer, aí mesmo assim eu vou tentar empurrar pro cara por 500, aí eu acho que é da questão de ética, né? É. Mas se aquilo tem valor, não, realmente dá para vender por 500 e se você quer 400, eu vou vender por 500 e ficar com 100. Eu acho que não tem problema nesse sentido. Eu acho que não tem né? problema, porque é uma oferta e demanda. Isso dentro do mercado financeiro é o que a gente chama de spread. É o spread que você tem da corretagem. O banco faz isso, né? O banco faz spread, isso a todo momento, a toda hora. Day trader, swing trader, investidor, todo mundo sofre spread. Inclusive é no spread que a gente ganha e dentro paga os custos da operação. Você né? clica ali no botão, a operação vai lá pra cima, né? É uma merda isso aí. Exatamente isso. Exatamente isso. É porque você paga, você acaba pagando a corretagem, né? Ô John, fala aí pra gente finalizar aí o assunto. Ô, mas já, calma aí, ué. Finalizar o assunto. O assunto. Mas já temos que encaminhar pro final também. Vamos encaminhar pro final, que eu tenho não que ir esquece embora, que ele tem amanhã compromisso. Meia hora que me mandaram a localização aqui pra ir no meu sushizinho. Qual que seria assim, o valor mínimo assim, pra pessoa... Novamente, vou queimar porque eu desejo. Pra ele começar a investir. Mas você já fez essa pergunta hoje? Não. Tá. Pra... Desculpa aí. Que isso? Pra começar, sei lá, daqui a 20 anos a pessoa colher isso. Existe um valor mínimo? Como funciona? Tá, vamos lá. Quais os benefícios a longo prazo? Tá, eu vou passar sobre todos esses pontos, são pontos muito importantes. Hoje, dependendo do assessor, tem assessor que, dependendo do nível que ele está, dependendo da quantidade de clientes, dependendo do volume de patrimônio que ele já atende, tem assessor que atende acima de 100 mil, tem assessor que atende acima de 300, tem assessor que só atende acima de 500, então vai depender muito do assessor. Deixa eu interromper só um pouquinho, John, para responder. Agora que eu estou assimilando o que ele quer perguntar. Uhum. O que ele quer perguntar é o seguinte: quanto que o cara tem que pôr de dinheiro para ficar rico, para ganhar dinheiro com relevância nesse negócio? A resposta eu vou responder para ele, depois ele vai dar dele, mas eu vou dar a minha pelo que eu conheço já desse mercado. Bruno é ratão de investimento. Não importa. Perfeito. Não interessa. Perfeito. Não importa. Isso é irrelevante. Essa questão de quanto que você vai pôr para que você tenha um rendimento, para que você viva daquilo, você tenha retornos que te banca seu custo de vida, cara, isso é irrelevante. Por quê? Porque o que interessa é você começar o quanto antes, perfeito, aportando, né, colocando dinheiro, o quanto você conseguir, o máximo que você conseguir. Pô, eu ganho R$1.000, eu consigo só R$10 por mês? Põe R$10 por mês, investe. Ah, eu ganho 100 mil, eu só consigo R$1.000? Põe R$1.000. Por quê? É o que você põe constantemente, a sua consistência é que vai te levar a ter um capital maior no futuro. Então, quem se apega, eu vejo quem se apega, pô, eu ainda não, se eu preciso de R$1.000 para conseguir aposentar daqui 30 anos, eu ainda não tenho esses R$1.000 para poupar, eu não vou mexer com isso não. Exato. E aí que eu acho que tá o erro. É o erro. Exatamente. Não, você falou tudo, você falou perfeitamente. Não existe mínimo para começar, cara. É só você começar. Esse é o primeiro ponto. É a inércia, romper a inércia. Romper a inércia, porque você cria uma rotina de saber que você tem que fazer um investimento para você chegar onde você quer. E não depender de uma previdência do governo, algo do tipo, que você vai, pô, é ruim. Todo não mundo vai sabe que dar é ruim. pra Não nada. dá, a gente tá aposentando com sei lá quantos anos. 200 anos. Vai aposentar. É capaz de você morrer antes de aposentar, cara. Então, assim, eu acho ideal a gente. Hoje eu trabalho com a maioria dos meus clientes, eu trabalho com aposentadoria em 55, alguns 50, falam 50 anos, dependendo do patrimônio que ele tem, mas eu trabalho com a aposentadoria dos meus clientes de 55 anos.
Porque a gente faz todo um Não, o planejamento. cara tem que ter um tempo para usufruir, né? Exatamente. Você vai fazer a cara. aposentadoria da Previdência privada, pública, o cara vai aposentar com 90. Pô, se ele chegar em 90, ele vai durar o quê? Mais um ano, só 2 O cara anos? já... gaita. o cara vai estar... Ué, então O cara vai estar capa da não dá gaita, pra contar vai com ter- isso mais. Não dá pra exatamente. contar com isso mais. Então, assim, não adianta, sempre comecem o quanto antes. Quanto antes, cara. Comece Se o cara quanto começar antes. com 12 anos, começa com 12 anos, cara. Começa com o tanto que você puder, né? Com tanto Eu que acho que é isso. Gostei, E outra, não gostei, para gostei, nunca. né? Não para, não Não para. Fala, eu vou É guardar R$2, vou guardar R$1.000, vou Vamos guardar querer. qualquer Vou coisa. querer. O negócio é o seguinte, é igual você passa 5 anos sofrendo na faculdade de engenharia pra aprender a virar engenheiro e ganhar pouco. É a mesma coisa de investimento. Você vai ganhar pouco, você vai sofrer. vai sofrer. Você vai falar, caramba, velho, não tá rendendo o trem. Não tá rendendo nada. bosta, né? Você esse mês rendeu 22 centavos, pra que isso? É. Cara, mas isso é o começo. Esse é o começo. Esse é o começo, 22 centavos hoje, pode ser 22 mil daqui exatamente. 10 anos, porque Tudo- você vai aumentar esse capital que você está investindo. Mas, tirando esse ponto eu acho que foi bem esclarecido. Quando você me pergunta qual que é o mínimo para começar, eu também, às vezes, eu tenho uma outra interpretação também, que é, às vezes, a pergunta tem a ver quanto eu preciso para começar, para eu ter uma carteira já ok, diversificada e tudo mais. Eu sempre falo para a maioria dos meus clientes hoje, em torno de 25 a 30 mil, eu acho que a gente já começa a criar uma carteira bem interessante, diversificada do jeito que precisa ser. Então é mais ou menos por esse... Você pode começar com R$50, com R$10, Exatamente. mas você vai Existe aplicar. sempre o ideal, né? Você vai aplicar num negócio só, em vai comprar um produto exatamente. só. E a diversificação é importante, né? Então, assim, Importantíssimo. você vai. Nesse valor que você está falando, você vai ter uma carteira já diversificada. Mas começar, cara, é começar ontem. Comece Começa ontem o quanto na antes. assessoria, cara. Se você tem filho de 1 ano de idade, já faz a carteira para ele. Já vai aportando ali para ele ir para a escola, para ele ir para a faculdade. Exatamente, perfeito. Já vai tendo planos, né? Perfeito, parece que você fez o mesmo curso que eu, ué. Exatamente. Eu já estudei um pouquinho. Ele né? estudou um Bruno é pouquinho. ratão. Ele é ratão de investimento, pô. Ele já sabe, assim, tudo que ele tá falando é exatamente tudo que a gente aprende e a gente reproduz. Cara, querendo ou não, é o que faz sentido, Tudo isso eu acho que nessa parte de investimento, o que mais importa é a constância, da mesma forma que é estudar engenharia. Ué. É constância, gente. Não pode desistir, não... O cara faz 2 anos ali, nos cálculos ali, ele, não aguenta esse cálculo aqui, não tô entendendo nada. O cara não vai pro próximo nível, Exatamente. né? Então aí o cara desiste, mas é isso, começar ali com roendo osso e seguindo em frente. Mas antes de acabar, porque se eu não emplacar minha pergunta aqui, que eu sei que você já está querendo encerrar, eu vou emplacar minha pergunta aqui de ouro, a pergunta de... Bilhões. Não, peraí. Aquela de... Bilhões. Não é essa não, do Rafael lá, como é que é o nome? Estocolmo. Estocolmo. A gente vai aprendendo com os entreliçados que passaram por aqui. Meu amigo Rafael, ele pôs esse nome aí para as perguntas mais cabulosas. Ele falava, mas isso aí é a pergunta de Estocolmo. Mas não é não, né? Na verdade essa é tranquila que eu vou fazer. Eu vou preparar de Estocolmo para a próxima. Enquanto o Zé Vitor vai ali e já volta, eu vou fazer uma mais leve. Para preparar de Estocolmo daqui a pouco. Boa. John, quando que você se descobriu um cara da área comercial, um vendedor? O que você já vendeu na sua vida? Essa é uma boa pergunta. Eu já trabalhei na falida Ricardo Eletro. Moleque, vem do varejo, falou do varejo, mas ele Eu trabalhei pouco lá, tempo, ué. eu paguei pouco tempo lá. Mas começou quando? Em que época? Isso foi em 2017, enquanto eu estava estudando engenharia civil. Você no já meu tava primeiro na ano. Lá em Cuiabá. Lá em Cuiabá. Eu estava estudando lá e era assim, eu ia para a faculdade de manhã, na parte da tarde para noite, até as 10 horas da noite. Eu tava lá na Ricardo Eletro vendendo eletrodomésticos, ferro de passar roupa, tal. Tinha comissão?
Não tinha comissão. Não, era só o salário. Era só o salário mesmo. Caramba, Às vezes. vendedor sem comissão Pois é, não broxante. tinha graça. Eu era muito novo. Eu vendi imóvel. Você também não sabia, né? Nossa, o Bruno Fui é uma corretor de máquina. imóvel em São Paulo, Ô, rapaz. louco. No ano de 2009. Assim que eu Ricardo saí Eletro também? dessa construtora lá em... celulose? Dessa celulose, eu fui para São Paulo. Ricardo Eletro. Achava que ia estar bombando lá o mercado, né? 2009 despencou tudo. E aí eu fui Não. para essa Cara, é o imobiliária. maior perfil da Pegou todas as Vamos crises falar possíveis. rápido para não ocupar o tempo nosso que tá estourado. Mas eu saí, cara, na crise imobiliária. Sabe o que eu fui fazer em 2009? Vender imóvel residencial em São Paulo. Nossa. Nadando contra a correnteza. Ah, lógico. Aí eu fiz o curso do Cresce, né? Aham, De corretor do de Cresce. imóvel. E fui vender imóveis na planta lá em São Paulo, lá nessa época. Mas... E aí, o que você achou de vender lá na Ricardo Eletro? O que você sentiu? Você se viu? Você gostou daquilo? Não é que eu gostei, mas assim, em algum momento eu fiquei lá 6 meses e logo assim no segundo, terceiro mês eu já vi que, mesmo eu sendo o mais novo de lá, eu já vi que eu era um pouco mais desenrolado do que eu achei que eu era, porque eu sempre fui muito tímido. E aí eu me senti bem desenrolado. Você já assim, sentiu mais solto, né? solto lá. E aí eu comecei a conquistar alguns clientes interessantes lá até. Eram os clientes que eles iam lá fazer compra... eles iam comprar, tipo, o cara foi montar uma pizzaria e o cara foi lá comigo, foi atendido por mim e falou, não, quero comprar tudo com você aqui. Aí comprou geladeira, freezer e tal. Nossa. Então, assim... Bamburrou. Se fosse na corretagem, no comissionamento, você já tinha exatamente. lavado a égua. Exatamente. O nosso era salário fixo, mas a gente tinha metas pra bater, né? Mas por isso que a Ricardo Eletro quebrou. Enfim. Não pagava comissão bem. pros vendedores? Não vende. Não pagava bem. E Porque aí, foi por isso que eu fui falar do negócio aí, agora que eu lembrei. Cara, esse negócio de ganhar comissão, você já trabalhou de venda? Cara, esse negócio de comissão, ele é mágico. Você vive isso, né? Cara, comissão é um negócio mágico, assim. Você fala, cara, esse mês eu vou arrebentar a boca do balão. Esse mês eu vou trabalhar feito um condenado, esse mês eu vou vender. Aí lá né, vendendo imóvel, né? Fala, esse mês eu vou. Vendia já na primeira semana. Fala, esse mês vai ser arrebentar. Só que tava uma época ruim, ficava o resto do mês sem vender nada. Às vezes ficava outro mês sem vender nada. E aí, no outro mês, vendia de novo. Falava, ufa, vendi, consegui. Então, eu fiquei 8 meses, mais ou menos, trabalhando em venda de imóvel. Mas, assim, é uma adrenalina boa, cara. É uma adrenalina boa, é um negócio assim... É o seu trabalho dando retorno financeiro. Exato. Não é esse negócio assim, se você trabalhar, se você der retorno ou não der, o seu salário tá garantido. Esse negócio é meio... Tem hora que é meio broxante, assim. Dá uma segurança, você fala, pô, tá, esse mês eu fiquei doente, esse mês, né? Tem algumas coisas que acontecem, tive que... Mas é bom por esse lado. Mas por outro lado, você não se estimula, você não tem um ânimo para falar, pô, hoje eu vou levantar às 6 horas da manhã. É isso mesmo. Vamos querer, a parte tá do falando vamos aí. querer. Vamos querer. Ué. Exatamente isso. Ô, John, fala aí pro pessoal Pergunta onde final? te encontrar. Olha lá. Tá, vamos lá. Vamos encerrar aqui, porque eu também já cansei. Tem que comer um sushizinho agora. Tem que comer um sushizinho. A patroa tá esperando. Tá esperando, Vambora. Gente, vocês me encontram no Instagram, @JohnGirardi. Vocês vão me encontrar também, eu acho que o pessoal, a edição aí vai deixar o link aí parametrizado, se vocês quiserem abrir conta no BTG. Aqui embaixo. Vocês vão abrir conta no BTG já com a minha assessoria, tá? Se quiserem também. Eu já vou fazer todo o trabalho para vocês, então vocês só precisam ter só querer falar comigo, então é bem simples. Vai estar o link aí para vocês abrirem a conta. Eu vou deixar também o meu celular, se vocês quiserem entrar em contato no WhatsApp. Por aí, tá? Instagram, WhatsApp e meu link parametrizado aí do BTG, se vocês quiserem abrir a conta com a minha assessoria. Beleza? Valeu, pessoal! Mais uma noite encerrando aqui, né, Mais José uma noite. Vitor?
sem o nosso amigo Matheus. Mais uma vez. Então não tem beijo pra Ana Carolina. Vai mais ter uma áudio vez aí, sem. vai ter áudio. E vamos embora. Valeu, rapaziada. Até Tamo mais. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.